coreografias e 200 grupos inscritos em todas as etapas, o festival atraiu talentos de todas as regiões e faixas etárias do estado de Santa Catarina. Mais uma vez aí, parabéns para o grupo timboense Andréa Mendes. Olha, a comitiva do Espírito Santo visita Samay Timbó em busca de inovação. O diretor-presidente em exercício do Samay Timbó, Diego Zatelli, e a diretora administrativa e financeira da autarquia, Carla Tatiana Radins Geisler, receberam uma comitiva da Câmara Municipal de Marechal Floriano, que veio do Espírito Santo, com o objetivo de conhecer a metodologia de administração e as políticas públicas realizadas pela autarquia, pela Samay Timbó. A visita teve como foco a busca por inovação no setor de saneamento, visando trocar experiências e conhecimentos entre os municípios. Nossa cidade aí sendo referência aí também com relação ao Samay. A Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição e uso de alguns produtos da marca Natville, fabricados pela empresa Laticínio Santa Maria Limitada entre janeiro e maio de 2023. Os produtos afetados são leite UHT integral, leite UHT desnatado, embalagem de 1 litro, e o soro de leite em pó parcialmente desmineralizado, 40%. A suspensão foi anunciada por meio de resolução publicada em 16 de junho desse ano. A inclusão inclui o recolhimento voluntário dos produtos. Uma inspeção realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária revelou que os produtos foram fabricados pela empresa Laticínio Santa Maria sem a devida autorização do Ministério. Além disso, os rótulos dos produtos apresentam informações incorretas, alegando que foram fabricados por uma filial da empresa, a Laticínio Santa Maria, com outro CNPJ. Então, esses produtos aqui da marca Natville estão sendo retirados do mercado por essa questão aí de terem sido fabricados sem autorização e ainda tentando fraudar aí com outro CNPJ. Então está agindo, de certa forma, agindo de má fé, pelo que dá a entender aqui essa empresa. Quando ela coloca no mercado um produto que não tem autorização e está com outro CNPJ. Pode ter sido um engano? Pode ter sido, mas fica aí a Anvisa recolhendo esses materiais. Lula nomeia a secretária de Finanças do PT para Conselho de Itaipu Binacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Gleide Andrade de Oliveira, secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, como conselheira da Itaipu Binacional. O mandato de Gleide irá até 16 de maio de 2024, conforme a publicação no Diário Oficial nesta terça-feira. Com formação em filosofia, Gleide já ocupou cargos na Prefeitura de Belo Horizonte durante as gestões de Patros Ananias e Fernando Pimentel. Ela também desempenhou o papel de coordenadora nacional da campanha pela reforma política promovida pelo PT e atuou como tesoureira do Diretório Estadual do partido em Minas Gerais. Em 2022, concorreu ainda ao cargo de deputada federal por Minas Gerais, porém não foi eleita. O Conselho de Administração da Itaipu Binacional é composto por 12 membros, sendo 6 indicados pelo Brasil e os demais pelo Paraguai. Além disso, cada nação possui 2 representantes dos Ministérios das Relações Exteriores. Pois é, né? Vamos acomodando, né, os companheiros, os apadrinhados aí, porque ela concorreu a deputada, não se elegeu, então tem um lugarzinho ali como conselheira da Itaipu. A Janja que se cuide, né? Porque a Janja também trabalhava na Itaipu. Olha, o Moraes determina que Monark preste depoimento à Polícia Federal em 10 dias. O influenciador digital Bruno Monteiro Ayub, o conhecido como Monark, foi ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a prestar depoimento à Polícia Federal dentro de um prazo de 10 dias. Na semana passada, Moraes bloqueou as redes sociais de Monark após a publicação de um vídeo no Rumble no dia 5 de junho. No vídeo, Bruno Ayub comenta sobre o papel do Supremo Tribunal Federal e do TSE fazendo insinuações sobre a credibilidade do processo eleitoral. Não pode lançar qualquer suspeita sobre o nosso santo processo eleitoral. Qualquer suspeita, aí bloqueou a rede social do cara, o cara que vive disso, né? Tem milhares, até milhões de seguidores
aí nas redes sociais. E agora, não bastando isso, ele vai ter que depor na Polícia Federal, vejam só. O ex-presidente Jair Bolsonaro expressou a sua esperança de que os ministros do TSE o julguem aplicando a mesma análise utilizada no julgamento que absolveu a chapa Dilma Temer em 2017. Naquela ocasião, a corte analisou uma ação movida pelo PSDB e pela coligação Muda Brasil, alegando abuso de poder político e econômico na campanha de 2014 de Dilma Rousseff e Michel Temer. Entre aspas aqui, seria péssimo para a democracia se eu fosse julgado de forma diferente da chapa Dilma e Temer em 2017, declarou Bolsonaro, mencionando que um dos votos será do ministro Alexandre de Moraes, indicado pelo cacique aí do MDB. Espero que ele atue com imparcialidade, assim como o tribunal como um todo, porque os fatos são exatamente os mesmos. Que me julguem seguindo o exemplo do que foi julgado na chapa Dilma Temer. Se Alexandre de Moraes seguir os precedentes e o que ocorreu em 2017, também serei absolvido. Não há razão para caçar meus direitos políticos devido à reunião com embaixadores. Basta julgar com base na mesma jurisprudência de 2017 e esse processo será arquivado, defendeu ainda o ex-presidente. O Bolsonaro sabe, né, que o pau que bate em Chico não é o mesmo que bate em Francisco. Não tem jeito. A perspectiva e o que se espera do julgamento de hoje, não é à toa que ontem foi tudo é meio esquematizado para ser dessa forma mesmo. Ontem foi feito aí a sabatina do Zanin no Senado e hoje, no dia seguinte, a sabatina do Zanin, o ex-presidente Jair Bolsonaro sendo julgado aí e podendo ficar inelegível, é o que todos os analistas políticos avaliam, que ele realmente será tornado inelegível. Logicamente que esse julgamento não deve finalizar no dia de hoje, é o que se espera também, mas se for a considerar a rapidez com que foi julgado, por exemplo, o Deltan Dallagnol, se for na mesma velocidade, amanhã, o Bolsonaro já está inelegível. E olha, a noite mais longa do ano aconteceu nesta quarta-feira. Precisamente ontem, às 11h57, teve início a estação mais fria do ano, que é o inverno, às 11h57 da manhã de ontem. O evento marca o solstício de inverno, um fenômeno físico e astronômico em que os raios solares incidem de forma oblíqua sobre o Trópico de Câncer. O solstício de inverno ocorre anualmente e afeta os países do hemisfério sul, como o Brasil, resultando no dia mais curto e na noite mais longa do ano. Nessa época, os países abaixo da linha do Equador recebem menos iluminação solar e, consequentemente, menos calor. No Brasil, o solstício de inverno ocorre entre os dias 20 e 21 de junho, variando os horários a cada ano. Em 2024, está previsto para 20 de junho, às 17h51. Veja que esse ano foi dia 21, às 11h57. Para o ano que vem, no dia 20 de junho, às 17h51, que começará o inverno. E em 2025, novamente em 20 de junho, às 23h42. Portanto, tivemos aí então a noite mais longa, essa noite de quarta-feira, e o dia mais curto, que foi ontem. Agora a gente começa um processo inverso novamente. O Senado aprova arcabouço fiscal que substitui o teto de gastos. O novo arcabouço fiscal proposto pelo governo Lula teve seu texto base aprovado pelo Senado Federal na noite desta quarta-feira por 57 votos favoráveis ante 17 contrários. Ainda serão votados em separado 4 destaques. Por ter tido modificações em relação ao texto que havia sido aprovado pela Câmara em maio, a proposta terá que contar agora com um novo aval dos deputados. O regime fiscal proposto por Lula substitui o atual teto de gastos e limita o crescimento anual das despesas da União entre 0,6% e 2,5% do produto interno bruto do país. O relatório de Aziz retirou do limite de gastos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e despesas com ciência, tecnologia e inovação. O texto alterado pelo senador também incluiu o dispositivo que torna mais natural a inclusão de privatizações e venda de ativos em programas de ajuste fiscal.
Pois é, arcabouço fiscal passando no Senado. Vamos lá, né? A gente precisa que o país comece a andar no sentido da indústria, daquilo que a gente vê na prática. Apesar dos indicadores aí apontarem, os indicadores de dólar, de bolsa, de inflação, apontarem aí dados até estáveis, mas quando a gente vem aqui para a indústria, basta vir aqui para a indústria timboense, vá conversar com os empresários aqui da nossa cidade, se a situação está estável, se a situação está confortável para os empresários aqui da nossa cidade. E, logicamente, se isso os empresários aqui da nossa cidade acaba sendo um reflexo aí do empresariado como um todo. A economia precisa caminhar aqui na base, né? As indústrias, o poder aquisitivo das pessoas, as pessoas precisam ter condições de voltar a comprar e a confiança precisa efetivamente ser restabelecida, porque mercado de capitais, o mercado é feito, olha, com um grande percentual de confiança. E isso ficou afetado aí nesses primeiros meses também do ano de 2023. E olha, falando em mercado, o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75 e isso, logicamente, dificulta o mercado caminhar. É um dos fatores que dificultam o mercado caminhar, porque o juro ficando alto é difícil para as pessoas aí terem acesso a crédito, empresas e pessoas físicas também. O custo do dinheiro fica muito caro. Então, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu manter a taxa Selic em 13,75, conforme divulgado ontem, quarta-feira. Essa é a 7ª vez consecutiva que o Banco Central mantém a taxa básica de juros do país no mesmo valor, que é o maior desde 2016. A decisão do Copom era esperada pelo mercado. No entanto, a desaceleração da inflação do país nos últimos meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo IPCA, intensificou o debate público sobre a política monetária adotada pelo Banco Central. A taxa Selic foi aumentada para 13,75 ao ano em agosto de 2022, com o objetivo de combater a inflação. Desde então, o Banco Central não alterou esse índice. E nós temos que lembrar que tem um fator importante aí que nessa balança que o governo não coloca quando faz as críticas ao Banco Central. A gente sabe que o juro alto é um remédio muito amargo para conter a inflação. Mas na balança dessa contenção da inflação tem os gastos públicos e não há nenhum aceno do governo federal aí na contenção dos gastos públicos. Tanto que o arcabouço fiscal que tem aí um objetivo de minimamente ter alguma coisa sinalizando aí para o mercado essa contenção de gastos públicos, foi aprovado ontem no Senado apenas. Então, por isso, o Banco Central ainda de forma de segurança, com uma forma de segurança, manteve aí os juros aos 13,75, remédio muito amargo para o país, essa taxa de juros para a contenção da inflação, que é um imposto também sinistro, né, que pega sempre a camada mais pobre da população. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nesta quinta-feira.